Já estamos de volta, turminha. Começando aqui a participação do nosso público, Ana Lúcia Manzini de Grava de Valinhos, do Parque Florense. Obrigada, viu, Ana Lúcia? Tati, eu tenho 26 anos de contribuição na carteira e irei completar 48 anos de idade. E aí ela pergunta, será que eu consigo a aposentadoria? Consegue, né? Sim. Simone? A aposentadoria, então, por tempo de contribuição, ela tem que contribuir por, no mínimo, 15 anos, 180 meses. Mas ela já tem 26, então quando ela tiver 30 anos de contribuição, ela pode fazer o pedido da aposentadoria. Só que aí, como ela ainda é muito jovem, vai incidir o fator previdenciário, que é aquela continha que a gente estava falando já, que derruba um pouco o valor do benefício. Se ela está contribuindo, sempre contribuiu por um salário mínimo, por exemplo, não faz diferença, porque o salário de benefício dela vai ser um salário mínimo mesmo, tá? Então, a preocupação é para quem recebe... Está contribuindo, tem contribuído por um salário mais alto. E aí, quando vai incidir o fator previdenciário, derruba o valor. Mas quem tem contribuído por um salário mínimo, o fator previdenciário não vai atrapalhar. Então, a sugestão é que quando complete os 30 anos de contribuição, ela faça o pedido dos 30 anos de contribuição mesmo. E aí, se ela se aposentar, quando ela completar 30 anos... Se o salário dela, se ela está contribuindo em cima de um salário maior, provavelmente cai um pouquinho o valor por causa do fator previdenciário. Como ela é jovem, então leva em consideração a expectativa de vida do brasileiro, que é alta, então vai cair o valor. Exatamente. Ou uma opção é ela se aposentar pela idade. Se ela tem 48 anos, quando ela chegar nos 60, ela se aposenta e aí é valor integral. E aí é valor integral porque ela já vai ter o tempo mínimo de contribuição que é necessário para bater aquela fórmula do 85,95. Perfeito. Então, Ana Lúcia, você pode sim se aposentar, ou quando completar 30 anos de idade, ou, na verdade, quando completar 30 anos de contribuição, ou quando você completar 60 anos de idade. Então, você pergunta, será que eu consigo aposentadoria? Consegue. Aí é só você ver qual você, né, acha mais aí vantajoso, a contribuição ou a questão da idade. Silvia Helena Vasconcelos, de Mogi Guaçu. Sou aposentada por tempo de contribuição, mas continuei a trabalhar por mais 4 anos. Gostaria de saber se eu posso pedir a minha desaposentação para ver se o valor da aposentadoria vai aumentar um pouquinho. Sim. Então, lembrando, ela é aposentada e ela já trabalhou mais 4 anos. Sim, ela pode pedir a desaposentação, é justamente nesses casos que a desaposentação é autorizada. O único cuidado que ela tem que ter é se, no caso dela, é interessante que ela peça. Então, ela vai somar períodos contributivos que tornem esse benefício mais interessante, o valor das contribuições, a idade, modificou a ponto de ser interessante a desaposentação. Esse cálculo é muito importante porque o pedido de desaposentação ele é feito em juízo. Então, tem toda aquela máquina judiciária que é acionada, as despesas. Então, é importante que saiba previamente, antes do ingresso da ação, se naquele caso é interessante ou não. Essa é a recomendação mínima, né? Pré-ingresso da ação. Chegaram aqui algumas nas redes sociais, eu já vou passar. E por telefone, Romeu Gesualdo mandou pra gente. Tati, minha mulher aposentou em 2012. Suspenderam minha aposentadoria desde 2013. Estou sem nenhuma resposta. O que posso fazer? Eu fiquei na dúvida, Romeu, essa relação que você faz com a sua aposentadoria e da sua mulher. Então, a sua mulher se aposentou em 2012 e a sua aposentadoria foi suspensa desde 2013 e você não recebeu nenhuma resposta. Como não tem mais informações aqui para explicar melhor essa situação, talvez a opção dele é procurar um posto previdenciário para buscar o porquê dessa suspensão, né? Sim, na verdade, cada aposentado, cada segurado da Previdência tem um processo administrativo que corre dentro do INSS. Se ele está dizendo que tem uma relação entre a aposentadoria dele com a da esposa, seria interessante que ele pegasse os dois processos administrativos para dar uma olhada no que foi que aconteceu, qual foi a relação negativa que teve um incidindo sobre o outro. Agora, porque essa resposta do que aconteceu ele só vai conseguir indo dentro da Previdência. No posto da Previdência. Dentro da Previdência. E esse processo administrativo, que é o que todo mundo chama de PA, é o documento que contém toda a informação dele, toda a descrição desse benefício. Então, lá, com certeza, vai constar o que aconteceu, vai ter a resposta aí para essa dúvida dele. Perfeito.
Algumas pessoas estão perguntando por que quando aposenta e continua trabalhando, continua a recolher. Sim. Isso é obrigatório. Obrigatório. Esse recolhimento, ele é obrigatório, Sim, né? obrigatório. Então, a partir do momento que a pessoa está ativa no mercado de trabalho, há o Sim. recolhimento. Houve aí um período na nossa história da Previdência que teve uma suspensão dessas cobranças dos aposentados. Quando os aposentados aposentavam, inicialmente a gente continuava contribuindo para a Previdência, mas tinha um fundo que chamava pecúlio. O pecúlio era como que uma cadernetinha de poupança e a gente ia deixando aquelas contribuições para uma segunda aposentadoria. Então você aposentou uma vez, continua contribuindo, quando você resolve parar definitivamente, levantava o pecúlio, uma parte desse dinheiro era retornado. Depois, em 94, houve a suspensão do pecúlio, então nós contribuímos, continuamos contribuindo e não temos nenhum retorno. Por isso que nasceu a história da desaposentação. A gente fica contribuindo tanto tempo e não tem nenhum benefício mais futuro, entende? E a desaposentação nasceu para poder aumentar esses valores. Exatamente. Vem para já que a pessoa continua tendo que recuperar. Contribuir para tentar aumentar. Exatamente. Mas é que às vezes o valor não aumenta, diminui. Por isso tem que ver se é interessante. Tomar cuidado né? com essa conta antes de ingressar com uma ação pedindo o recálculo. Perfeito. Maria Madalena Silva Moraes. Ela é de Anápolis, Goiás. Pago INSS como autônoma. Tenho 56 anos. Gostaria de saber com quantos anos posso me aposentar. Ela disse que já pagou por 7 anos o INSS. Então, ela tem 56 anos e ela já pagou como autônoma por 7 anos. Sim, ela tem que completar essas contribuições até 180 contribuições. São contribuições mínimas. O requisito, além do etário, além dela ter a idade mínima, ela tem que ter a contribuição mínima. Que são 15 anos, né? Então, ela tem que pagar 180 contribuições. Se a gente fala em anos, é complicado para o segurado fazer a conta, porque nem sempre combina o ano fiscal com o ano civil. Então, ele vai contar em contribuições mesmo, 180 contribuições recolhidas. Além do requisito etário. Quando ela chegar, então, nos 60, ela tem 56? Quando ela chegar nos 60 anos. anos, ela tem que ter tido 180 contribuições mínimas. Senão ela vai ter que continuar contribuindo até chegar... Exatamente, na mínima das contribuições. Entendi. Então, não basta ter 60 anos de idade, ela tem que contribuir por no mínimo 180 meses. Que geralmente, né, se refere aí a 15 anos. Então, se ela tem 7 anos contribuindo, ela vai contribuir ainda por mais alguns anos para conseguir se aposentar. 8 anos, Obrigada pela participação, Maria Madalena. Espero que a gente tenha conseguido tirar a sua dúvida. Elaine Alves, Tati, minha pergunta é a seguinte. Tenho 51 anos de idade, 25 anos de contribuição ao INSS. Recolhido parte dessa contribuição com CLT e parte como autônoma. Gostaria muito de pegar a lei que soma 85, mas ela teme por reformas futuras e mudanças. E aí ela queria uma orientação sua. E ela pergunta, inclusive, né, dúvida, se mudar a lei, eu terei direito à lei dos 85? Ou farei parte de uma nova lei? E essas mudanças que estão sempre surgindo, né, nesse cenário aí de previdência. Ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigada, Elaine Alves. Só para relembrar, então, Simone, ela tem 51 anos de idade e 25 anos de contribuição. Ela queria tentar se beneficiar com a lei do 85. Bom, nós temos estudado muito essas possibilidades e todo o corpo jurídico tem entendido que é mais inteligente que assim que você tem uma possibilidade de aposentar, que você o faça. Não fique aguardando, porque nós estamos vivendo um momento de instabilidade na legislação previdenciária e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, quem tem possibilidade de aposentar, deve aposentar. E futuramente, quando tiver um momento mais benéfico, pedir a desaposentação. Até o processo da desaposentação é inseguro ainda para a gente discutir, porque está para sair a decisão do Supremo e pode modificar tudo que a gente está entendendo, né, por correto, por futuro. Então, é recomendado que o segurado, assim que tiver condições, já requeira a sua própria aposentadoria e não aguarde
uma eventual mudança normativa. Então, no caso dela, se ela puder, ela já Assim que pode... ela completar o tempo de contribuição, que no caso dela é por tempo de contribuição, que ela ainda é muito nova, né? 25 ela anos de faz contribuição, isso. ela já tem. Ela tem 51 anos de Daqui idade 5 anos, e 25 ela pode, anos de contribuição. Daqui 5 anos, ela faz por tempo de contribuição. Vai incidir o fator, se ela continuar trabalhando, num futuro, a norma mudou, melhorou, ela pode fazer o pedido da desaposentação para ter direito a um benefício mais vantajoso. Perfeito. Lorena Amália, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Tati, eu tenho uma doença degenerativa, ela é cadeirante e usa oxigênio em casa. E ela gostaria de saber, o governo dá algum benefício a mais para mim? Ela tem direito a algum benefício por ter uma doença degenerativa, aposentada? Lorena? Aqui ela não fala, mas eu acredito que sim, ela deu a entender, porque ela pergunta, o governo dá algum benefício a mais para mim? Então ela deve receber aposentadoria por invalidez, talvez? Bom, para ela receber aposentadoria, qualquer tipo de aposentadoria, ela tem que ser segurada da Previdência. E aí, ou seja, ela tem que ter contribuído. Sim, algum tempo ela tem que ter. No mínimo 15 anos ou não? No caso da invalidez, do auxílio-doença, não precisa ter o tempo mínimo de contribuição. Mas ela tem que ser segurada. O que eu pude entender é que ela não é segurada da Previdência e que ela gostaria de saber se o governo auxilia quem tem alguma necessidade física. Então, tem aqueles programas assistenciais do LOAS, que são benefícios para as pessoas idosas ou para as pessoas com deficiência que não são segurados da Previdência. Então, eles podem se dirigir ao posto da Previdência e solicitar um benefício, eles vão passar por um acompanhamento social, assistente social, médico, e aí eles podem ter direito a um salário mínimo, sim. Então talvez tenha essa possibilidade deles terem da um pessoa salário que mínimo. Nunca foi contribuinte da Previdência receber um salário mínimo por esse benefício assistencial que o governo disponibiliza para o idoso e para a pessoa com deficiência. Perfeito. Marli Terra Palermo. Tati, eu nunca trabalhei e só tenho carteira assinada há 6 meses. Ela tem 70 anos. Gostaria de saber se ela pode se aposentar por idade. Não, porque tem que ter aquela contribuição mínima de 180. Tem que ter 180 sim, contribuições. Sim, infelizmente. Aqui ela tem 6 meses de carteira assinada e não vai conseguir. Não, agora a recomendação é que dependendo da situação financeira dela, socioeconômica, ela pode fazer esse pedido assistencial no mesmo posto da Previdência, que é o benefício de assistência ao idoso ou ao deficiente, ao LOAS. Então, mesmo nunca tendo contribuído, uma pessoa idosa, com mais de 70 anos, pode fazer o pedido desse benefício. É um salário mínimo, não é como um benefício previdenciário, mas é um salário mínimo mensal. E é um direito, não como previdência. Exatamente, pode ser um auxílio aí no caso dela. Adilson Costa Souza, sou aposentado pelo INSS. Gostaria de saber se eu tenho direito a vida inteira a esse benefício. De aposentadoria? Ele diz, sou aposentado pelo INSS e gostaria de saber se eu vou ter a vida inteira esse benefício. Sim. É até a o morte, óbito, né? Sim, se não houver herdeiro, senão eles transformam em pensão por morte para os dependentes do segurado da Previdência. Perfeito. Carmen Rosário, de Itapira, São Paulo. Trabalhei de 77 a 2016, mas meu cálculo de aposentadoria só considerou de 94 para cá. Como posso melhorar meu benefício? Porque fui extremamente prejudicada por um período que ganhava muito e não foi considerado. Aí a avaliação não, mas aí eu acho que ela está confundindo. Ela falou que trabalhou de 77, mas o cálculo da aposentadoria só considerou de 94. Não, isso aí ela está confundindo um cálculo que o sistema da Previdência faz a partir da mudança da moeda. Então, as contas, elas são modificadas e computadas a partir de 94, de julho de 94. Mas não são desprezadas as anteriores, elas são atualizadas já pelo sistema. Então, todas as contribuições, elas são computadas. Então, ela não teve prejuízo nenhum, nesse caso, do que antecedeu a 94. É que tudo depois de 94, como houve a mudança da moeda, entra no sistema, no cálculo previdenciário a partir de, mas não quer dizer que desprezou todas as anteriores. Então, ela não teve prejuízo nenhum nesse caso. Tá? Entendi. Vai manter toda a contagem de tempo anterior a 94, os valores,
Só... Que ela pergunta se ela pode melhorar o benefício que ela recebe hoje. E aí ela diz, porque, Tati, eu fui prejudicada por um período que ganhava muito, mas que não foi considerado pela conta deles. Mas, na verdade, então foi considerado. E, na verdade, esse período anterior a 94, ele não faz a diferença nesse cálculo para ela. Então, eu acho que ela confundiu o cálculo novo por conta dessa planilha que a Previdência apresenta para a gente. Perfeito, gente. Infelizmente, meu tempo acabou. Eu queria muito agradecer sua presença. A gente está acompanhando aí essa questão da desaposentação. Como você bem disse, as regras podem mudar a qualquer momento. Havendo qualquer alteração, gente, nós vamos convidar, claro, a Simone para voltar ao programa, para atualizar a gente sobre essas mudanças. E de qualquer maneira, mudando ou não, eu já faço o convite para você voltar em breve, Simone, para a gente poder falar mais, né? Esse é um assunto que acaba gerando muitas dúvidas dos nossos telespectadores. A gente conseguiu responder aqui a maioria das participações, infelizmente ainda restaram algumas. A gente vai passar, inclusive, todos os contatos para a convidada. E eu quero divulgar também, gente, os contatos da Simone Toledo, especialista em direito previdenciário. Os telefones estão no vídeo, de repente quem quiser anotar e depois falar também direto com a nossa convidada, receber alguma orientação específica. Eu agradeço demais a gentileza, viu, da sua presença, da sua participação. Espero te encontrar ali em breve para a gente poder esclarecer mais dúvidas e falar mais sobre aposentadoria. Sem dúvida, muito obrigada. Bom final de semana, Obrigada, Simone. igualmente. Então até breve. Até. Mais um intervalo e na sequência eu volto com mais uma dica. Permaneçam ligados.